Questão 136, prova de matemática do Enem 2020, caderno azul. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei nº 5.700 de 1º de setembro de 71, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. 1. Comprimento será de 20 módulos. 2. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos. 3. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a Lei nº 5.700. Um torcedor, preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecido verde de 180 cm por 150 cm e amarelo quanto baste, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Vamos para a resolução. Ele fala que a largura é dividida em 14 partes iguais, sendo cada parte considerada um módulo. E logo em seguida ele diz que o comprimento é de 20 módulos. Depois ele fala que a distância entre os vértices do losango amarelo ao quadrado externo é de 1,7 módulos. E que o raio do círculo azul é de 3,5 módulos. E ele fala também que um torcedor tem um tecido verde de 180 cm por 150 cm para fazer uma bandeira. E o que ele quer saber é qual a medida do lado do menor quadrado de tecido azul que ele precisa. Traduzindo, ele quer essa medida. Observem que essa figura é uma circunferência inscrita em um quadrado. E em uma circunferência escrita, o lado do quadrado é 2 vezes o raio da circunferência. Como o raio é de 3,5 módulos, ele quer saber a medida de 7 módulos. Então a primeira etapa é descobrir o valor desse módulo. Para isso, a gente pega os 180 cm de largura do tecido e divide pelos 20 módulos, que dá um valor de 9 cm. E por que não dividir os 150 por 14? Se você fizer isso, dá um valor de 10,71, que é maior que 9. Se você não entendeu, vamos imaginar que cada módulo é um tijolo. Então a gente precisa de uma bandeira com 14 tijolos de largura e 20 tijolos de comprimento. Se eu usar um tijolo de 9 cm, o comprimento vai ficar com 180 cm e a largura com 126, que é 14 vezes 9. Se a gente pegar o nosso tecido, ele tem 180 por 150. Ou seja, vai sobrar tecido aqui na largura, mas vai aproveitar todo o comprimento. Agora, se eu usar um tijolo de 10,71, a largura vai ficar com 150 cm e o comprimento vai ficar com 214 cm. Então vejam que nesse caso não ia dar o tecido, que é de 180 por 150. A gente aproveitaria os 150 de largura, mas faltaria no comprimento. Agora ficou fácil. A segunda etapa é achar a medida do lado do quadrado. Como a gente sabe que o lado do quadrado corresponde a 7 módulos e que cada módulo vale 9 centímetros, é só multiplicar 7 por 9 e a gente chega no resultado de 63 centímetros, que corresponde à letra D. Vejam que essa informação da distância do losango para o quadro externo nem precisava para resolver a questão, foi só para confundir mesmo. Mas aí você pode dizer, nem precisa disso tudo, é só fazer uma regra de 3. Eu pego 20 módulos, que corresponde a 180 centímetros, e 7 módulos correspondem a x. Fazendo essa conta, a gente chega no mesmo resultado, de 63 centímetros. Se você pensou só assim e acertou, parabéns, está corretíssimo. Mas você teve um pouco de sorte ou você tem um feeling para a coisa. Porque se o tecido fosse menor na largura, qualquer valor menor que 126, você teria que pegar a largura para calcular o módulo, e não o comprimento. Por exemplo, se o tecido tivesse 180 por 112, o módulo não seria mais 9, mas 112 dividido por 14, que dá 8. A bandeira, então, teria 160 por 112 centímetros. Veja que nesse caso, você não conseguiria aproveitar todo o lado de 180 do tecido, por causa da limitação da largura. Você é obrigado a manter a proporção de 20 para 14. O que importa aqui é essa proporção, não importa o nome que você dá para ela, se é módulo, ou tijolo, ou qualquer outra coisa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever, pois pretendo fazer mais questões resolvidas desse tipo.
Se você é curioso e quiser ver vídeos sobre ciências da natureza e matemática, explicando como as coisas funcionam, acesse o canal Exploradores, vou deixar o link aqui embaixo.